Saravá jogo de dama, saravá todo dia, saravá todo mundo, saravá mundo pandêmico. Enfim, aqui mais um dia tentando entender essa confusão toda que está esse mundo, né? O Brasil está inserido nessa confusão toda de uma forma muito triste, que é baseada na ignorância, que é baseada, enfim, na exploração da ignorância. Sem demorar muito, eu já queria apresentar o nosso convidado de hoje, que vai falar um pouquinho sobre isso, já que, enfim, os livros dele vieram clarear alguns conceitos que até então eram meio difusos ou ficavam restritos a cadeiras intelectuais. O primeiro livro, né, Elite do Atraso, do Gessé de Souza, já dá um panorama muito mais acessível às pessoas para entender o que está acontecendo. Saravá, Gessé? Olá, como vai, Niobe? Tudo bem? É um prazer grande estar aqui conversando contigo. Prazer é todo nosso. Gessé, eu queria abrir, eu sempre abro com uma questão, eu sempre quando eu pauto alguém, tem uma questão base. A minha questão é, cadê o Brasil que estava aqui? Esse Brasil foi roubado, eu acho, né? Esse Brasil foi roubado por duas elites, a elite americana, que obviamente comandou esse processo, especialmente o processo de Bolsonaro, da eleição de Bolsonaro, e da elite subordinada e colonizada brasileira, né? que é uma elite do saque, uma elite do roubo, da exploração. A grande mentira do Brasil é quem rouba é a elite brasileira, né? Simplesmente porque a imprensa dessa mesma elite não fala que é a corrupção, que é a real corrupção, que é milhares e milhares e milhares de vezes maior do que a corrupção do Estado, né? Que foi criada para quê? Foi criada para ser um bode expiatório, né? Por que um bode expiatório? Ora, porque, inclusive, os políticos, quando eles roubam, eles estão fazendo um trabalho para a própria elite, ou seja, como as malas aí do Aécio do Temer vieram provar, né? Mas a imprensa, a intelectualidade brasileira, né? 99% dela, é importante que a gente diga a verdade na vida, né? Montou um esquema, né, que falseia a realidade para as pessoas, né? E criou esse bode expiatório, né, do roubo, ou seja, como a causa da desigualdade, da miséria, etc., num país rico, porque o Brasil é um país rico, tem tudo para ser, não é isso? Não é porque a elite rouba tudo, essa é a razão. E foi montado o bode expiatório da corrupção do Estado e da política, né? Uma forma de você criminalizar o povo, quem vota, né? É óbvio, não é isso? Né? Essas questões nunca foram vistas desse modo, né? E a esquerda também foi feita de tola nessa história, né? Então, como é que a gente tem um país de volta, Niobe? A gente tem um país de volta quando a gente restitui a inteligência das pessoas, né? Porque os seres humanos, né, eles não percebem o mundo, enfim, eles não têm nenhum código genético para comandar o seu comportamento. Ele comanda por ideias, né? E são ideias que tiram a nossa inteligência, que nos fazem de tolos, no fundo, né? São as ideias que permitem a dominação, né? Então, quando a gente fala em ideias, as pessoas acham que está falando de livro, de intelectuais e tal. Não, não é isso, né? Os livros não ficam nas estantes, né? Por exemplo, nenhum jornalista inventa as ideias que ele próprio distribui, ele retira da estante de ideias que foram criadas, né? Pela inteligência de um país, pelos seus intelectuais, etc. Né? Então, a mentirada toda que a imprensa bombardeia o Brasil há 24 horas é retirada dessas ideias que são falsas. Né?
Então, a primeira coisa para você reabilitar um povo é você restituir a inteligência deste povo. Né? Infelizmente, isso não é algo que as pessoas compreendam, não é, inclusive, que os partidos de esquerda, as organizações e tal, estão fazendo, né? Mas é o que deveriam estar fazendo. Né? Porque, no fundo, o que a igreja evangélica fez, especialmente a banda podre da igreja evangélica, que é a maior parte hoje em dia, a gente sabe, né? É quem está montando e recontando essa história para o povo. Né? Ou seja, no nível dos bairros, etc., né? Da internet e tal, da WhatsApp, etc., né? São as igrejas evangélicas. E no nível da televisão, etc., a mesma imprensa, a grande imprensa, ligada, comprada, vendida completamente aos bancos, que, como Paulo Guedes diz, né? Entende? É quem assalta, é quem faz de imbecil 200 milhões de pessoas. Né? As pessoas também não entendem isso, né? Como é que elas são roubadas. Né? Os bancos é que roubam. Né? O Banco Central é o grande ladrão. Isso não é só porque tem gente engravatada lá, é que a gente vai ter respeito por instituições como essa, ou pelas pessoas que estão lá, que são dos próprios bancos. Né? E que assaltam o povo, né? Juros absurdos, etc., que só são pagos aí, que ninguém comenta, ninguém efetivamente fala nada e tal. Então, você tem uma pequena elite, a classe média, que se imagina que é elite, coitada, né? Só porque tem uma graninha no banco, um carro importado, eventualmente, ou um apartamento, acha que é elite. Quer dizer, isso é uma loucura, né? Elite financeira é aquela que tem muito dinheiro e que, a partir disso, produz muito dinheiro. E são 200 mil pessoas no Brasil. E elas estão por trás dos 6 bancos que assaltam a população como um todo. Né? Esse é o esquema, do fundo, que num resumo aqui, né? Imprensado para a sua questão, que diz como é que o roubo é feito. O roubo é financeiro, né? E é trilhões e trilhões e trilhões, não é isso? E a mentira é o roubo da inteligência popular, né? Montado pelo esquema da imprensa, que também pertence a essa mesma elite. Né? Gessé, a pauta de corrupção ela virou uma plataforma política, sendo que, na verdade, a corrupção não deveria ser considerada uma plataforma. Uma plataforma é um contrato social, né? A questão da corrupção. Você não vai comprar de uma vendinha que o cara te rouba. Né? Então, seria mais um contrato social do que uma plataforma. Plataforma política é compromisso social, é outra coisa. Como é que foi construída essa questão da corrupção? Já que corrupção no Brasil é histórica, né? Da fundação, né? De Piratininga, principalmente. Veja bem, isso que você acabou de dizer faz parte exatamente da mentira que nos contaram. Né? Tudo é mentira. Tudo é mentira. Né? Não é isso? Como é que alguém tem a pachorra, né? Um intelectual, de dizer que um povo inteiro é corrupto? Porque foi exatamente isso que os intelectuais brasileiros disseram. Isso é um negócio absurdo. Isso é ridículo, de ordem. Cientificamente, isso é completamente ridículo. Né? E você dizer que isso vinha de Portugal, da Idade Média, essa ideia é um lixo. Ela é uma fraude histórica. Não poderia haver corrupção em Portugal medieval, porque a noção de corrupção ela pressupõe a ideia de bem público. E a ideia de bem público, por sua vez, pressupõe a soberania popular. Foi uma coisa que aconteceu muito tardiamente, final do século XVIII, Revolução Francesa. Não é 1380, não é Portugal medieval, como os intelectuais brasileiros dizem. É completamente ridícula essa história, entendeu? Ninguém na Idade Média achava que as terras e o dinheiro não era do rei. Em todo lugar as pessoas achavam isso normal. Falar de corrupção é uma idiotice, não tem nenhum outro nome para isso. Né? É uma ideia, né? É uma ideia imbecil. E é importante que a gente diga deste modo.
né? Para dessacralizar esse tipo de coisa, entendeu? Né? Para quem interessa, aí a questão importante é, a quem interessa humilhar e retirar a autoestima de um povo inteiro, né? Eu digo a você, eu pergunto e eu respondo, é a elite, né? Porque ela pode manipular o povo melhor se o povo não tem autoestima, autoconfiança, foi reduzido a nada e tal, não é isso? Né? Ou seja, então nós todos construímos, nós todos acreditamos nessa bobagem, entende? Né? Isso nos faz de imbecis, né? Ou seja, entende? Objetivamente, né? Nós somos um povo inteiro, né? Eu, você e todos os outros que nasceram aí, objetivamente imbecilizados. É por essa história, entende? Essa história dos pais fracos, imbecis, rouba a nossa inteligência, entendeu? É ridículo dizer que o Brasil é mais corrupto que qualquer outro país. É claro que os Estados Unidos, por exemplo, sob qualquer aspecto, são um país muito mais corrupto do que o Brasil. Todo o capitalismo financeiro americano é baseado em roubo, em saque, em paraíso fiscal, em sonegação de impostos, em dinheiro que vem do crime, da droga, etc, etc. É isso que é o capitalismo financeiro americano. Né? É a política americana comprada por 5 bilionários, etc. Isso está na lei. Quer dizer, um país completamente corrupto desse vai vigiar a corrupção de quem, cara pálida? Né? Então é tudo uma grande mentira, né? Entende? Tudo é falso, tudo é uma fraude. Né? Entende? Então o brasileiro foi montado como um povo inferior, né? Um subgente, ladrão, menos inteligente, preguiçoso, né? Os seus próprios intelectuais, o que é uma coisa impressionante isso. Né? Isso, obviamente, implica o quê? Implica que a elite pode, ao criminalizar o povo inteiro como ladrão, não é isso? Ela pode dizer como corrupto ou que vota em corrupto. Isso aí o que é? Então, você legitima golpes de Estado. Se o povo não sabe votar e só vota em ladrão, e o povo inteiro é ladrão e só vota em ladrão igual a ele, então a política não funciona. Então ela pode ser a qualquer instante escandaliza por um escândalo que vai ser montado pela própria imprensa, da própria elite, nem chega no judiciário, é a imprensa que decide, uma imprensa canalha, né? Vendida, venal, né? Quem decide o que é para fazer o escândalo de corrupção ou não. Então, toda essa questão da corrupção é uma grande mentira. Né? Nada disso é razoável. Né? Nada disso é razoável. O que é que isso faz? Isso faz com que a própria questão da moralidade, que em qualquer país decente do mundo tem a ver, né, com a secularização da influência cristã, que diz que o principal mandamento moral, né? É você respeitar os outros e você ajudar os outros, inclusive para que você possa ser ajudado quando você precisa. É isso que o judaísmo diz, é isso que o cristianismo diz. Toda a raiz judaico-cristã do Ocidente fala isso, e toda a força política das lutas, né, igualitárias tem a ver com essa demanda, entendeu? Isso é moralidade, entendeu? Quem foi que disse que moralidade tem a ver com uma coisa do serviço público? Isso é um negócio idiota, entendeu? Né? Só quando você faz um povo inteiro de idiota, né, é que as pessoas conseguem imaginar moralidade de uma forma tão amesquinhada como essa. Percebe? Né? Entende? Para mim, só foi possível perceber isso tudo quando eu pude me pôr fora da minha pele de brasileiro, entendeu? Eu comecei a ver, meu Deus do céu, isso é uma neurose completa, como Freud diz. Toda cultura tem uma sua neurose peculiar. Essa é a nossa, construída pelos... Né? Então você tem aí uma noção de moralidade que é completamente absurda. Então as pessoas podem ser racistas e canalhas, mas desde que elas digam, porque nem isso elas são, digam que se importam com a corrupção no Estado, então ela se acha campeã da moralidade. Entende? O jogo todo de mentira. A minha interpretação para isso, obviamente, é de que a própria elite e a classe média branca, né,
Porque o racismo brasileiro foi interditado enquanto tal, ou seja, por Getúlio Vargas, que usou a ideia de Freire, de que o mestiço é bom, etc. Você tem que incluir o povo mestiço e negro e tal. Ele não conseguiu mudar o Brasil, mas ele ao menos conseguiu que o racismo aberto não fosse palatável. Então, se o racismo não pode mais ser exercido aberto, não significa que o afeto racista não continua. É claro que ele vai continuar. Né? Essa balela idiota da corrupção, ela vai recobrir o racismo. Ela vai fazer com que o racista canalha, que é a classe média brasileira, 70% dela, branca, e a própria elite, né? Possa ser racista e canalha com os negros e os pobres, contra qualquer processo de inclusão, né? Dizendo que é campeão da moralidade. Você simplesmente... O que é que essa história de corrupção do Brasil serve? Ou seja, ela é falsa cientificamente em todos os aspectos. Não tem nada que sobre disso. Né? Isso é só lixo. Tá? Isso é só lixo. Não tem nada bom, não tem nada verdadeiro, zero. É mentira e lixo. Né? Para que ela serve? Para transformar as classes privilegiadas no Brasil, que são canalhas e racistas, em campeões da moralidade. Para fazer essa transformar o canalha racista, que não quer negro na universidade, que acha que o negro tem que, se ele estiver na universidade, ele tem que cortar grama e lavar o banheiro, e não estudar ou ser professor. É esse o racismo. Né? Entendeu? Como você não pode assumir isso, né? Não pode assumir isso por mil razões, que foi interditado, não fica bem. Então, a inteligência brasileira, elitista e conservadora, além de colonizada até o osso, né? inventou essa ideia, do nada, uma ideia abstrusa, idiota, né? É um tiro no pé. Né? Para quê? Para vestir, metamorfosear esse racismo que estava lá sempre, que sempre esteve, e vesti-lo ainda com uma roupa brilhante, né? De campeão da moralidade. Então, essa história da corrupção, né? Há 100 anos, né? O que faz o brasileiro ser imbecil. Né? Entende? Ela é só uma mentira, ela serve só para mascarar privilégios inconfessáveis e racismo de classe e de raça, combinadamente, né? E ela, de resto, ela é ridícula, entendeu? Né? E até mesmo a classe média branca, né? Que é quem sai à rua disso aí, dessas coisas como tropa de choque dessa elite, a gente pode provar também empiricamente, pelos métodos da ciência social, que ela não tem o menor, assim, a menor sensibilidade com a corrupção, como ela diz que tem. Como é que eu posso provar isso? Ora, um cientista social não é um biólogo, ele não pode pôr a bactéria no microscópio, etc., porque você, né, o material da ciência social é a vida, não é isso? A vida está lá fora, então você não pode pôr isso no laboratório. Mas você pode o quê? Você pode comparar acontecimentos sociais de magnitude, de importância semelhante, e ver qual foi a reação, o comportamento das classes e dos indivíduos a partir dela. Então, a gente pega Lula e Dilma, né? E a mentirada de Moro, Rede Globo, etc., saíram milhões. Milhões. Se você tira uma foto, todo mundo branquinho, bem vestido. Na Avenida Paulista, todo mundo branquinho, bem vestido, ganhando mais de 20 salários mínimos e tal, né? Montando lá a bandeira do Brasil. Meu Deus, que cara, né? Que perfeição moral, não é isso? Aí você tem depois o caso de Temer e Aécio, com as malas, ok? Aqui os dois principais políticos de partidos populares e aqui os dois principais políticos de partidos da elite, certo? Um era candidato e o outro foi presidente. Então, os dois são comparáveis, é isso que é importante, ok? O caso também era comparável, embora isso aqui tenha sido mentiroso, mas foi apresentado como verdade, né? Então, são comparáveis os dois. Aqui, claro, você ouviu a voz do cara roubando, né? Tramando assassinato e tudo, né? Quantos branquinhos, né?
bem vestidos, gritando histericamente na rua, a gente viu, depois da mala de Temer e de Aécio Neves. Quantos você viu, Niol? Você viu algum? Não, não. Bem, eu não vi milhões, como foi no caso de Lula e Dilma. Eu não vi centenas de milhares. Eu não vi nem dezenas de milhares. Eu não vi nem milhares. Aliás, eu não vi nem centenas. Aliás, eu não vi nem dezenas. Aliás, eu não vi ninguém. Então é óbvio, 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 né, que a classe média branca, né, entendeu? Né, não tem nenhuma sensibilidade em relação à corrupção. Né? Porque quando a elite rouba, né, ela é insensível. Não é isso? Não é isso? Quer dizer, ela só, ou seja, no fundo, não é roubo, nem é corrupção o que interessa. Tá? Tem alguma coisa no lugar. Né? Se não é a corrupção, o que é? Essa é a questão que a gente tem que nos pôr para recuperar a nossa inteligência. Entendeu? Um povo é oprimido quando ele é manipulado. A manipulação é sempre por ideias. É isso que tem que pôr na cabeça. Não é isso? Entende? É sempre ideia. Né? E nós somos um povo manipulado aí por essas mentiras. Né? Entende? Quer dizer, quem diz que se importa com a corrupção é mentira, porque nunca se importou. Né? Percebe? No fundo, é um racista canalha, né? Que não quer que nem pobre, nem mestiço, nem negro tenham qualquer chance. O que é é um imbecil e um burro também. Não é isso? Tá? Por quê? Porque se você inclui pessoas, você não joga pessoas no lixo. Entendeu? Né? Quer dizer, a Alemanha pagou uma grana altíssima para incluir 17 milhões de alemães. Entendeu? É impressionante isso. Né? E o Brasil joga no lixo 70, 80, 100 milhões de vidas. Entendeu? Que quando você integra, isso aumenta a economia, isso melhora, isso reduz a insegurança pública, melhora para todo mundo. Né? Só um racista, burro e canalha, como a elite, a classe média branca brasileira, não vê isso e não quer ver isso, porque o racismo e o dado emocional e afetivo é mais forte do que a razão. Isso que você falou, e a tua primeira resposta também, introdutória, que é sobre a manipulação, né, a força da manipulação da autoestima do povo, tem um termo que eu nem gosto muito de usar, mas que cabe aqui, né, no prosseguir da história, que é o tal do pobre de direita, né? Foi muito atacado, né? Que vem sendo muito atacado e que, no fundo, assim, ele não é nem vítima dessa manipulação, porque ele também, né, ele se locupleta disso, ele não é nem vítima, nem algoz. Ele está ali no meio de um jogo que ele não entende muito bem o que está acontecendo, e aí ele repete jargões, mantras, né, slogans que lhe são vendidos. Como é que o Lula, em recente discurso dele, nos últimos discursos dele, tem batido muito nessa tecla de que é preciso parar com essa discussão esquerda-direita e passar a educar, que é isso que você está falando. A gente precisa educar esse povo, a gente precisa... Ele sempre falou da autoestima do brasileiro, que nos governos do Lula e Dilma a autoestima estava lá em cima e por isso a coisa fluía melhor, enfim. Como é que você acha que este, desculpe o termo, pobre de direita, pode sair desse engessamento que ele foi colocado, né, e se enxergar como um agente, né, capaz de mudar as coisas a favor dele, e não esperar que que venha de um presidente que bate continência para a bandeira americana e, portanto, deve ser legal como comer hambúrguer ou chiclete de bola. Eu acho assim, quando a classe média, quando ela fala do pobre, ela imagina que o pobre tem a mesma cabeça da classe média. Isso é o principal, enfim, erro da classe média. Ela universaliza as condições que tem para todas as classes que não tiveram o mesmo privilégio, os mesmos privilégios desde nascença. Né? Então, quem pôde não só estudar e ter tempo só para o estudo, mas quem teve recebeu coisas de presente que ninguém nunca nem imagina, que por exemplo, hábito de leitura, disciplina,
né? Entende? Capacidade de se concentrar. Ninguém nasce com isso. Isso é um privilégio de classe no país como o Brasil, né? E se você não tem esse distanciamento, que é um ganho cognitivo e emocional, né, improvável para o ser humano, você tem que ensiná-lo durante vários anos e tudo, né? O pobre não tem isso. O pobre não aprendeu a pensar assim o mundo, a explicar o mundo assim. Ele explica o mundo como? Quer dizer, emocionalmente, né? A partir do seu próprio meio circunscrito e mais próximo. Claro, que é o que ele tem, né? E o meio circunscrito e mais próximo que os pobres brasileiros hoje têm, né? É a igreja neopentecostal, né? Que elas fazem o quê? Elas cumprem um serviço que é útil, por um lado, que é disciplinar o trabalhador, que foi abandonado aí e tal, né? Entende? Quer dizer, a disciplina é a primeira coisa que você tem que ter para poder você ter emprego, você poder ter alguma coisa. E o abandono das classes populares no Brasil, né? Fizeram com que isso não fosse um dado das classes pobres, né? Entende? Que é uma família desestruturada, etc., e coisas assim. É uma bobagem, eu acho, essa glorificação do oprimido, né? Que é uma transposição da ética cristã para uma análise da realidade. A gente tem que mostrar a vida como ela é, né? A pobreza não é só pobreza econômica, ela é pobreza moral, cognitiva, afetiva, estética, o que você pensar, né? É claro que existem pessoas tão heróicas, né, que conseguem superar isso tudo e conseguir fazer coisas. Isso é outro assunto, né? Mas para 80%, 90% dessa classe não é. Isso é um destino, né? Entende? Então, a igreja neopentecostal usa esse serviço que ela dá, da disciplinarização, do estímulo a abandonar o álcool, etc., que seria a parte positiva, né? Ela liga isso a quê? A uma tática que é historicamente uma tática fascista, né? Que é o quê? Você vai criar conflitos e contradições entre os próprios pobres, para que você faça com que o seu fiel tenha uma distinção social, uma sensação de reconhecimento que faça com que ele se sinta superior aos seus vizinhos que não são evangélicos, né? Como é que você faz isso? Você criminaliza esses caras aqui. Aí você diz você cria, se for homem, o bandido, se for a mulher, a peste de prostituta, ou então ir para ambos os sexos a homossexualidade. Basicamente, essas três figuras, né? Entende? Quer dizer que são figuras, obviamente, próximas, não só de todas as famílias, mas muito especialmente das famílias pobres, né? Entende? Ela vai traçar o quê? Uma coisa assim, uma diferença entre o pobre honesto e o pobre criado artificialmente como delinquente, entendeu? Então, o criminoso não é aquele governante que manda, né, através do seu ministro, 1 trilhão para os bancos. Entende isso? Ou perdoa bilhões e bilhões de grandes produtores rurais, de firmas petrolíferas, das próprias igrejas agora e tal. Não é isso? Quer dizer, criminoso não é visto como sendo esse cara. E essa grana é que deixa o país pobre, né? Entende? Se você dá 1 trilhão para petroleiras, com 1 trilhão você faz uma reforma, faz uma revolução educativa do Brasil, percebe? Né? Só que o pobre não sabe nem diferenciar o que é 1 milhão e 1 trilhão. Imagina, ele não sabe o que é 10 mil reais. Ele nunca recebeu 10 mil reais. Ele não sabe o que é que você faz com 100 mil reais. Percebe? Né? A classe média nem imagina isso. Né? Mas essa é a vida do pobre. Né? E esse é o horizonte cognitivo dos pobres. Né? Então, por conta disso, ele vai... Né? Quer dizer, então, o criminoso não é o ministro, entende? Né? Entende? Que rouba o futuro de 200 milhões. O criminoso passa a ser aquele vizinho dele que tem um pacotinho de maconha no bolso.
entendeu? Ou porque fume, ou porque seja o único emprego que ele tem, que é vender isso, entende? Você tem que criar artificialmente o criminoso, né? Entende? E o pobre, especialmente o evangélico, né? Ele fica prisioneiro desse jogo. Por quê? Porque ele ganha pouco, ele é humilhado, etc, etc. E alguém disse para ele que ele é melhor do que alguém. Entendeu? Né? Tá? Para mim é isso. Do que eu estudei dos pobres, é assim que funciona. A classe média não tem a menor ideia. Né? Entende? Quer dizer, como eu não tinha antes de ir estudar. Né? Então, você tem que ir, você tem que ver, tem que conhecer, você tem que... Né? É um outro mundo, é um outro planeta até, é um outro tipo de gente. Né? Porque raça e classe produzem um tipo de gente pela socialização familiar, escolar, muito específica e tudo. Né? Então, ele vai pensar o mundo de um outro jeito, completamente distinto, né? De um modo mais imediato, não é reflexivo, não abstrai da própria situação, etc, etc. Né? Gessé, esse programa é gravado, enfim. Recentemente, após um discurso histórico do Lula, colocando novamente, né, o povo no centro das questões, a gente, dias depois, houve esse ataque, né, aos advogados, aos escritórios de advocacia. Isso é uma prática que vem sendo instituída pela Lava Jato, e eu faço uma ressalva aqui, que a Lava Jato ela cumpriu um papel, mais uma vez, em cima dessas pessoas, né, do brasileiro com a sua autoestima machucada, bastante eficiente, né? Senhores de toga, né? Senhores de terno e gravata falando que está tudo errado, que essas pessoas estão roubando. E isso aconteceu logo depois desse discurso, né, do 7 de setembro, do Lula. Como é que a gente coloca novamente... a minha questão é, qual é a saída para se colocar em prática a oposição? Porque a oposição praticamente ela tá engessada, ela está encurralada. Como é que a gente coloca novamente a oposição no jogo? Eu não estou dizendo ganhando a eleição, mas pelo menos no jogo, no diálogo político. Eu achei que o discurso do Lula foi muito oportuno, muito bem feito. Né? É exatamente isso que tem que ser feito. E eu acho que a oposição está sempre no jogo. Né? Eu acho que o que teve aí, por exemplo, obviamente nas últimas eleições, teve um escândalo, foi uma eleição roubada e tal. Qualquer pessoa sabe disso. Os seres e as árvores sabem que a eleição no Brasil foi roubada. Né? Agora, você tem uma atuação aí da elite financeira, né? Que é quem rouba, e ela rouba o quê? Ela rouba o orçamento público. Né? Não é isso? Então, ela não quer que você tenha nenhum programa popular, você não quer que você tenha universidade, não pode ter saúde, não pode ter SUS, não pode ter nenhum gasto. Né? Daí, por que não pode ter nenhum gasto? Porque todo o orçamento que é pago pelos pobres deve ir para o bolso, né? Dos especuladores e de quem aplica, né, em títulos da dívida pública e de quem faz a fortuna por meio dos bancos. Né? No fundo, a Lava Jato é uma história velha, como eu sempre procurei dizer, ou seja, ela há 100 anos. Né? Quando a elite de São Paulo assume digamos assim, o papel de montar uma dominação simbólica, né? Com ideias, né? Para se opor a Getúlio, Getúlio já cai com a Lava Jato. Né? Ao invés de Moura, é Carlos Lacerda, igualzinho. Né? Tem a República do Galeão, os carros da Globo, as mesmas pessoas, o mesmo jeito, o mesmo esquema, o mesmo roteiro. É incrível que a gente tenha ficado 100 anos, né,
dentro dessa mesma coisa e tal, sem que ninguém tenha se apercebido que isso é uma, né, que isso é uma mentira, que isso é um roteiro só, etc, etc. Não é isso? É o único discurso que a elite tem e que a classe média tem, privilegiada tem, o discurso da corrupção. Né? Não tem nenhum outro discurso. Não tem discurso sobre o desenvolvimento do país, não tem nada, não tem coisa nenhuma. Só a corrupção. É um discurso de defesa, né? De privilégios. Né? É negativo. Né? Olha, se você vier mexer com o que eu tenho aqui, eu vou dizer que você está roubando, hein? E aí o jornal é meu, a gente vai fazer um escândalo, você vai terminar perdendo o negócio. Basicamente é isso. Né? Daí serve também para você dar água, terra, petróleo, né? De graça, porque os nossos políticos são corruptos, entre aspas, para os honestos americanos. Né? Tomara que o teto aqui não caia, né? Quando eu digo isso, mas enfim. Né? Ou seja, para isso. Né? E aí você tem a própria esquerda dentro desse jogo. Né? A esquerda brasileira, né, é uma esquerda moralista. Né? Não criticou a Lava Jato o ano passado. Aí o cara acha assim, né? Mesmo o cara como Ciro, né? Que foi muito mais eficiente, eu achei, do que o Haddad, inclusive, porque tocou na questão principal, que é o roubo financeiro. Né? Entende? Mas ele não tocou na Lava Jato. Ele disse, não, a Lava Jato está ótima, está cumprindo um papel para o país. Imagine isso para o povo que está ouvindo embaixo. Né? A gente precisa coisar aquele negócio do roubo que está acontecendo. O cara só com isso ganhou 18 bilhões de votos. Sem partido, sem estrutura real e tudo. Não é isso? Né? Ele próprio não percebe. Né? Ele deve ter pensado assim, como todo político né, da oposição. Eu não vou tocar nessa questão de lava-jato e corrupção, porque a classe média, senão eu vou terminar perdendo voto. Né? O cara não percebe o quê? Né? Se ele não atacar a mentira da elite, ele não reconstrói a história. Né? Porque aí, para o povo embaixo, que não sabe diferenciar 1 milhão de 1 trilhão, né? Você dizer que o roubo é do mercado financeiro ou dizer que o roubo é do político e tal, quer dizer, o roubo do político é muito mais próximo para esse cara, como explicação, do que o assalto especulativo financeiro, que é muito mais difícil. Ele está muito menos acostumado, nunca ouviu isso, o cara está dizendo uma novidade. A outra aqui tem 100 anos daquilo, é próxima. Entendeu? Ou seja, aí o cara que acha que está fazendo o negócio certo, no fundo está dando um tiro no pé. Entendeu? E é um cara inteligente. Ciro Gomes, você vai dizer que ele é burro. Entendeu? Né? Todo político da oposição brasileira é um moralista e não tem a menor ideia de onde está entrando e tal. Entende? Ou seja, então as ideias da direita, eu não me canso de repetir isso, até quando eu tiver voz. Entendeu? Né? As ideias, meu Deus do céu, né? É o mais importante. Né? Nós somos seres humanos, somos abelha. Se a gente fosse abelha, né, era diferente, as ideias não seriam importantes. Entende? Mas aí você está numa espécie que o comportamento dela é movido por ideias. Né? As pessoas não percebem isso. Por que as pessoas não percebem isso? Porque as pessoas já nascem com uma série de ideias naturalizadas, né? Pensam que criam as ideias, né? Que é mentira, como que cria valores. Nenhum indivíduo que cria isso recebe isso tudo. Né? Herda, né? Herda, né? Herda em grande medida e herda dos pais, da escola, depois, né? E depois pega isso tudo da imprensa, da indústria cultural, etc, etc. Né? Ninguém pensa. Quer dizer, a gente tem a inteligência humana é ilimitada, mas a gente não usa. Basicamente é isso. Né? A gente só tem essas ideias. E aí, a partir dessas ideias que já estão na gente, a gente se comporta do modo como a gente se comporta. Só que a gente não percebe. Mas são ideias, meu Deus do céu, que estão dizendo que a gente deve, digamos, votar em alguém, sair à rua. Entende? Ou seja, todas as nossas coisas são motivadas, né, por ideias. Né? A esquerda, por exemplo, não percebe isso, não sabe disso. Né? Entende? Eu, como intelectual, o que foi que eu quis fazer, por exemplo, com a elite do atraso? Eu quis pegar exatamente o cara que fez porque é isso, né? Existem certas ideias de certos intelectuais que vão
fundar um mito nacional. Né? O que é um mito nacional? É o esclarecimento de como a sociedade funciona para quem é leigo, para quem é médico, para quem é dentista, para quem tem, entende? Para quem sabe outra coisa, mas não sabe como a sociedade funciona, não é isso? Tá? Esse mito vai simplificar isso, vai dizer coisa para não é isso? Esse mito, quer dizer, o mito brasileiro é uma mentira só, como eu já tinha dito. O que foi que eu pensei? Olha, o mito tem uma história, né? Como todas as grandes religiões do mundo têm. E aí e o mito moderno de 200 anos para cá vai substituir a explicação que as grandes religiões do mundo davam de 200 anos para o passado, que o mundo era todo religiosamente motivado, não é isso? Né? O mito nacional vai explicar o mundo que nem as religiões explicavam. Como é que você explica o mundo para as pessoas, de modo que elas entendam? Tem que montar uma origem, você tem que dizer de onde a gente vem, você tem que explicar por que a gente é o que a gente é, e aonde provavelmente isso vai, entende? Você tem que, totalidade, né? Tem que encadear tudo, tá? Entende? Como eu fiz o livro, disse, olha, o Brasil precisa reinterpretar desde o ano zero, né? Tá? Desde o ano zero. É tudo mentira, né? Entende? Né? Quer dizer, esse negócio do roubo e tal, de Portugal, isso é lixo. Isso é lixo. Né? Entende? Você tem que mostrar o quê? A instituição que estava aqui. A tradição cultural não se passa por sangue, ela é instituições. A grande instituição que tinha aqui era a escravidão. Né? Nunca foi sequer criticada. Porque como você inventou essa história da corrupção de Portugal, que vai ser importante, vai ser forma do Estado, não sei o que, entendeu? Aí aqui embaixo tem senhores escravos, né? Entende? Que ninguém dá a menor atenção para isso. Né? Como se fosse um negócio aqui em cima de sei que, de Paraná, o Estado honesto, para como se fosse a forma do Estado. Um negócio absurdo isso. Né? Então, a leitura, o que foi que eu tentei fazer? Um encadeamento, igual como o Sérgio Buarque tinha feito, sem deixar nada vazio, né? Para dizer, olha, aqui, veja como essa explicação é melhor. Veja como ela encadeia e explica o mundo que a gente está vivendo agora. Entende isso? É isso que você tem que fazer. A política tem que fazer a mesma coisa. Né? Entende? Quando eu fiz o livro para a política, claro. Né? Um livro compreensível. Entende isso? Olha, isso aqui é uma narrativa, irmão. Você vai precisar disso. Né? Você pode não imaginar que você precisa de uma narrativa para explicar para as pessoas. Agora, eu lhe dou essa novidade de graça. Você vai precisar. Senão você vai fazer bobagem, besteira, né? Igual Ciro Gomes fez. Né? E olha que Ciro Gomes foi o melhor. Né? Entende? Né? Mas aí ele vai achar o quê? Que ele pode ter uma coisa oportunista e elogiar a Lava Jato achando que vai poder, entendeu? Ou seja, ele não tem o todo da história do Brasil. Ele não sabe como foi montado a danada da dominação política entre nós, entendeu? Embora acha que saiba, entendeu? Não? Entendeu? Eu acho até, se a esquerda ganhar o poder, ela vai fazer as mesmas bobagens que sempre fez. Porque não mudou cabeça nenhuma e não aprendeu nada. Percebe? Uhum. Não? É desesperador. Como indivíduo, a gente só pode torcer para que as coisas mudem e tal, para parar. Entendeu isso? Não? Entende? Agora, eu acho que o que a esquerda precisa é de uma narrativa que ponha a exploração do povo, a humilhação do povo no centro da explicação. Percebe? Não? Esse é o ponto. Não? E tem que desmascarar. Entende? Como eu tento fazer, como lixo e mentira, usar palavra forte. Entende isso? Né? Balançar a cabeça das pessoas. Dizer que é coisa de imbecil, porque ninguém quer ser imbecil. Né? Entende? Né? Quer dizer, obviamente, ninguém está chamando ninguém de imbecil. As pessoas são feitas de imbecis. Todo mundo nasce inteligente. Né? Mas elas são feitas de imbecis para a dominação continuar. Para ninguém roubar o dinheiro, para humilhar, etc, etc. Não é isso? Então, sem uma narrativa, né? E sem uma narrativa totalizante, percebe? Tomara que daqui a 500 anos algum político brasileiro entenda, ponha isso na cabeça. Né? Entende? Você não vai conseguir quebrar
essa história que foi contada há 100 anos aqui para a gente e que a gente continua acreditando nela até hoje. Né? E, Felipe, querido, eu tinha programado 1 hora de hobby, mas eu tenho agora um outro compromisso. Hã? Não, claro, a gente vai encerrar aqui contigo, G7, te agradecer demais a tua generosidade, a tua paciência com a gente aqui que teve problema técnico, enfim. Agora, eu entendo perfeitamente as lutas todas que a gente tem que fazer para fazer. Mas te agradeço demais, o jogo de damas. Eu tenho algumas coisas para te falar. Primeiro, que eu sou super fã do título Elite do Atraso. Esse paradoxo, elite e atraso, é o retrato mesmo do brasileiro e a gente precisa. Às vezes a gente não está bonito na foto, mas a gente tem que encarar isso. Segundo, queria te parabenizar, porque eu vi que recentemente você entrevistou o Luiz Nassif, e eu estou fazendo uma campanha com os colegas aí, blogueiros de independente, de esquerda, progressista, seja lá o que se chame isso, de escancarar essa questão da censura ao Luiz Nassif, que foi uma coisa muito grave, obviamente foi feita por conta da questão do universo financeiro. Ele atacou o universo financeiro, que é quem financia essa palhaçada toda. E, por fim, queria te parabenizar, falar do teu último livro que eu li, A Guerra ao Brasil, que fala muito sobre guerra híbrida, que você chama de soft power, que a gente chama de guerra híbrida, eu traduzi como se fosse a mesma coisa. Queria te parabenizar. E deixar aqui as últimas palavras. Pedir para as pessoas curtirem, virem ao Jogo de Damas, darem likes, darem ok, divulgarem o canal. É muito importante a gente estar fortalecendo os canais independentes, as vozes independentes. E a última palavra é sua, Saravá, Gessé. Muito obrigada de novo pela tua generosidade. Eu fiquei muito contente de ter te conhecido e de ter participado do programa, né? E eu queria deixar aqui um abraço para todos os internautas aqui que estão nos acompanhando, né? Deixar um abraço grande e dizer que a gente não pode perder nunca a esperança, né? E que a gente tem que tentar manter a cabeça e o coração, né? Enfim, um pouco distantes dos ataques que o país inteiro está sofrendo e que envenenam o ambiente para todo mundo que vive nele, basicamente, né? Vamos ter um pouquinho mais de esperança. Eu acho que em breve isso pode ser uma página do passado, né? Queria deixar então um abraço muito grande para cada um dos que estão nos ouvindo e dos internautas do seu canal. Um abraço grande. Meu cantar.